noite, seja muito bem-vindo. É bom você estar participando conosco neste momento especial, quando nós, Presbitério de Guanabara, celebramos 70 anos de organização, anos de vitórias, de lutas, de bênção que o Senhor concedeu a cada um de nós. Portanto, participe conosco. Deus tem uma palavra ao seu coração, tem uma canção que vai falar ao seu coração. Por isso, meu querido, minha querida, participe conosco nesse momento maravilhoso. Sinta a bênção, o poder de Deus sobre a sua vida. Teremos momentos maravilhosos. Olá, gente, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam aproveitando esse momento onde nós estamos comemorando 70 anos do nosso presbitério, uma data muito importante, a qual nós somos muito gratos a Deus por tudo que Ele tem feito até aqui. Eu gostaria de compartilhar com você uma leitura que se encontra no texto do Salmos número 126. Eu gostaria que você ouvisse com muita atenção, pois é um texto que vai nos conduzir no restante dessa jornada que nós estamos aqui. O Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Meus irmãos e minhas irmãs, a jornada do nosso presbitério não foi tão fácil até aqui. Sempre muita luta, claro, muitas lágrimas, mas também muitas colheitas, muita alegria. E hoje é um dia de júbilo, um dia de celebração, porque nós temos visto que o Senhor tem feito grandes coisas por nós, através de nós, né? E temos visto que o Senhor, que a boa mão do Senhor está sobre nós. Nesse momento eu quero convidar você a entrar nesses louvores que nós vamos entoar, que você possa curtir, aproveitar e louvar a Deus por tudo que o Senhor tem feito, tanto na sua vida quanto na vida da nossa igreja de um modo geral. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Oremos, irmãos. Santo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que na força do Espírito Santo tem conduzido a tua igreja até aqui, nós te adoramos. Te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Reconhecemos a tua soberania, a tua majestade sobre as nossas vidas. Nós te adoramos porque tu és um Deus de amor, porque tu és um Deus de misericórdia e perdão, porque através dos teus poderosos feitos, através da história, o Senhor tem sustentado o teu povo até aqui. Nós te adoramos, ó Deus, porque tu és o Deus que dia após dia caminha ao lado do teu povo. A tua boa mão nos acompanha, de sorte que, em meio a este mundo em que vivemos, sofrendo das mais variadas circunstâncias, o Senhor permanece fiel à sua palavra, e por isso mesmo nós podemos depositar toda a nossa confiança e esperança em Ti. Nós louvamos o Teu nome porque aprove ao Senhor, há 70 anos atrás, fazer surgir o presbitério de Guanabara e, através dele, ser um canal de bênçãos na vida das igrejas e estas para cada comunidade em que estão inseridas. Nós louvamos ao Teu nome, ó Deus, porque ao longo de todo este tempo, o Senhor levantou irmãos e irmãs preciosas para que, servindo ao Senhor, pudessem propagar o Evangelho da graça. Assim, ó Deus, reconhecemos os Teus poderosos feitos sobre a vida deste presbitério, sobre as nossas vidas, e louvamos o Teu nome por tudo que tens feito e tudo aquilo que ainda hás de fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém.
o aniversário do nosso presbitério. Espero que o Senhor abençoe sua vida, que esse culto possa ser um marco na nossa vida, assim como está sendo hoje o aniversário do nosso presbitério, e que celebre junto e glorifique o nosso Senhor. A gente vai cantar aqui firme nas promessas, e aí vocês louvam junto com a gente. Vamos lá! Amado presbitério de Guanabara, nós começamos juntos. Eu, o ministério pastoral, e tu, a responsabilidade conciliar. E juntos prosseguimos nesta trajetória de 70 anos. E ao olhar para a caminhada percorrida, percebi em ti qualidades de um concílio exemplar, semelhantes, guardadas as devidas proporções, às do primeiro concílio cristão, constituído de apóstolos e presbíteros, que, segundo o relato do irmão Lucas, registrado em Atos 15, versículos de 6 a 30, reuniu-se em Jerusalém para examinar a questão, versículo 16. E qual era essa questão? A exigência dos fariseus convertidos de que
os gentios convertidos fossem circuncidados, o que gerou forte contenda e confusão. Ao saberem disso, os apóstolos e presbíteros se reuniram para a solução do grave problema, demonstrando com isso a sua primeira qualidade, prudência, para evitar que a contenda e confusão se agravassem. Durante a reunião, houve grande debate, versículo 7, o que mostra outra qualidade, debate respeitoso. Prudência, debate respeitoso. Não há nenhum relato de que houvesse confusão nele. O concílio é um colegiado em que todos têm o direito de expor a sua opinião, o que é positivo. E como diz ditado antigo, da discussão nasce a luz. E de fato, o debate contribuiu para a decisão final. E a terceira qualidade, atenção à voz da experiência. Repetindo, prudência, debate respeitoso, atenção à voz da experiência. Quem nós encontramos nesse concílio? Pedro, na sua argumentação em tom doutrinário, disse ao final, disse ele assim: mas cremos que fomos salvos pela graça de Deus, como também aqueles o foram. Versículo 11. E Tiago, na sua argumentação, a semelhança de seu homônimo, que escreveu a epístola, foi mais prático, recomendando que o concílio não fizesse nenhuma imposição aos gentios, mas lhes recomendasse que evitassem certas práticas contrárias à sua fé. Então, prevaleceu o bom senso, a quarta qualidade. Prudência, debate, atenção à voz da experiência, o bom senso prevaleceu ao aceitar a ponderação dos dois apóstolos, baseando nela a sua decisão. E por fim, a última qualidade, total transparência. O concílio resolveu então enviar por escrito essa decisão por mãos de homens escolhidos, juntamente com Paulo e Barnabé, ao conhecimento dos irmãos entre os gentios da igreja em Antioquia, Síria e Cilícia, como está no versículo 23. Não havia naquele tempo os recursos da tecnologia que temos hoje. Essa tarefa deve ter consumido muitos dias para chegar às igrejas locais. O resultado foi surpreendente, culminando com unânime acatamento à decisão conciliar. A questão que causara confusão teve sensata e prudente decisão pelo concílio, causando com isso muita alegria à comunidade. Diz assim o versículo 31. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Eu, pessoalmente, também estou sobremaneira muito alegre por ser membro do presbitério de Guanabara, com características parecidas com as do concílio referido. E, em regozijo por isso, dedico-lhe esta poesia. Meu amado e querido presbitério, tens cumprido a missão que te foi dada, de proclamar Jesus e seu mistério na região a ti associada. Com teu trabalho eficiente e sério, muita semente foi por ti plantada, que tanto enriqueceu teu ministério.
sendo por nosso Deus abençoada. 70 anos de labor intenso, deixando marcas de valor imenso como exemplo a futuras gerações. Damos graças ao Pai por tudo isso, pois tens prestado a nós grande serviço, dando alegria aos nossos corações. Parabéns, Presbitério de Guanabara.
temos propósito maior nessa vida. Fomos criados para isso, para engrandecer e glorificar o nome do Senhor Jesus. E esse momento, essa oportunidade de cantarmos juntos, nós aqui, cada um de vocês em suas casas, é o chamado do Senhor para a nossa vida, de poder louvá-lo, de poder adorá-lo. As promessas do Senhor, contidas na palavra dele, elas nos mostram o caminho, nos trazem esperança, porque o Senhor é o nosso Deus. E é uma data muito importante para nós poder comemorar o aniversário do nosso presbitério, mas ainda mais importante, comemorar o fato de sermos chamados para servir ao Deus vivo. Que a gente faça isso com todo o nosso coração, que toda a glória e honra seja dada ao Senhor, aquele que é o autor da nossa fé. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos terminar esse momento aqui cantando essa canção, Autor da Minha Fé. Nós agora faremos a leitura da primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 9 a 15, já preparando assim os nossos corações para o tempo de confissão de pecados. A palavra de Deus diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Assim como nós acabamos de ler, a palavra de Deus nos encoraja e nos desafia a vivermos uma vida na luz. Mas o fato é que quando nós olhamos para as nossas vidas, nós percebemos que em muitos momentos, em muitas circunstâncias, na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, nós temos contrariado aquilo que Deus propõe para as nossas vidas na sua palavra. Então quero encorajar você nesse instante a fechar seus olhos e a buscar a Deus confessando silenciosamente os seus pecados ao Senhor. Vamos orar silenciosamente? Deus de amor e de infinita bondade, como é bom, Senhor Deus, nós termos a oportunidade de celebrarmos o Teu nome. Como é bom nós termos a oportunidade de nos reunirmos como Teu povo para bendizer o Senhor. Nesse instante, Pai, nós queremos confessar ao Senhor as nossas faltas. Queremos reconhecer, Pai, que temos, seja por palavra, seja por ação, em muitos momentos das nossas vidas, agido de maneiras que contrariam o Teu querer, Pai. Nós clamamos, Pai, pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia nesse instante, crendo, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso e pronto, Pai, a nos perdoar, porque Tu és um Deus gracioso, Senhor Deus. Nós Te pedimos perdão pelas nossas faltas e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos capacite a viver na luz, honrando, Pai, o Teu nome em cada instante, em cada aspecto da nossa vida, que em tudo, Pai, nós literalmente, Pai, vençamos o mundo, assim como o Teu Filho Cristo Jesus venceu, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar e parabenizar o presbitério de Guanabara pela sua rica e abençoada história na querida cidade do Rio de Janeiro. Eu louvo a Deus pela vida dos pastores, dos presbíteros, diáconos, das igrejas jurisdicionadas, de todos os secretários também. Vocês são uma bênção no reino de Deus. E eu digo isso porque eu louvo a Deus por ser parte dessa história. Eu nunca vou esquecer o carinho e o apoio que o presbitério sempre me deu
num projeto de plantação de uma igreja presbiteriana na Espanha. E isso eu divido com vocês. Claro, nós estamos juntos proclamando o Evangelho da graça de Deus, além das fronteiras do presbitério. E isso é uma grande bênção. Que Deus seja honrado, que Deus seja louvado na vida de cada um de vocês. Um grande abraço desde a Espanha. Senhor Jesus.
Muito obrigado, Senhor. Que o teu nome seja louvado hoje e por todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus amado Pai, rogamos a Tua graça, rogamos a Tua direção e nesse momento, Deus, pedimos a iluminação do Senhor para a vida do Teu Filho, Teu servo, Reverendo Robson Grangeiro, na ministração da palavra à nossa vida, Senhor. Usa o Teu Filho como instrumento para nos abençoar e que o nosso coração seja um terreno fértil para que a semente da Tua palavra possa produzir e prosperar os frutos segundo a vontade do Senhor. Deus, fala ao nosso coração nesse momento de gratidão. Rogamos a Tua bênção e oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos aqui comemorando os 70 anos do Presbitério Guanabara e hoje nós teremos a grande alegria de receber aqui conosco o Reverendo Robson Grangeiro, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Tambaú, na Paraíba, em João Pessoa, e também é o chanceler do Mackenzie, da faculdade da Universidade Mackenzie, e nós estamos muito, mas muito felizes de ter o Reverendo Robson aqui conosco, que eu quero trazê-lo para cá nesse momento. Olá, Reverendo, que alegria ter o senhor aqui. Olá, André, querido, muito obrigado pelo convite que você me faz, em nome do Presbitério da Guanabara, a quem eu desde já congratulo pelos 70 anos de existência da organização, uma data muito bonita. Parabéns a todos vocês, igrejas e ministros aí do Presbitério da Guanabara. Maravilha. Nós vamos fazer uma oração de iluminação, pedindo a bênção do Senhor sobre todos nós que ouviremos a mensagem nesse momento. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Te agradecemos porque o Senhor fala conosco através da sua palavra. E nós queremos te pedir que nesse momento não seja diferente. Que a tua palavra seja luz para os nossos pés, que ela traga direção para as nossas vidas. Seja com o Reverendo Robson, teu filho, que o Senhor já iluminou e tem abençoado grandemente até aqui. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Reverendo, fique à vontade, viu? Obrigado, André. Queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que está sendo dada a mim para trazer essa palavra nesse evento, nesse momento tão importante para o Presbitério da Guanabara. E a minha palavra, ou melhor dizendo, a palavra de Deus sobre a qual eu vou expor nesses minutos, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 1 até o verso 8º, Atos 8, de 1 a 8. Na minha Bíblia e na sua Bíblia também, esse capítulo começa com a expressão "e Saulo consentia na sua morte", que é basicamente a continuidade do que havia ocorrido antes com a morte do primeiro mártir cristão, Estevão, um diácono, evangelista, que Deus, na sua providência, permitiu ser exatamente este que morreu por amor a Cristo, sendo o primeiro da igreja cristã. Na sequência, o texto diz assim: naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Filipe pregava ali entre aqueles que iam dispersos por toda parte, pregando a palavra de Deus. E ele, descendo Filipe à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos
foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Algumas vezes a gente, ao ler a história da igreja cristã e como ela se expandiu, a gente tem a nítida clareza de que Deus, na sua divina providência, usou de circunstâncias e expedientes absolutamente sobrenaturais, não previstos, não planejados. Fato este que faz com que muitos entendam, por exemplo, o livro de Atos como atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Tal é a certeza que aquele texto de Atos 1:8 é basicamente a síntese do que o evangelista Lucas, que é o escritor de Atos, além do Evangelho, acaba por descrever em 28 capítulos. Se você recorda, Atos 1:8 diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ali é como se tivesse uma espécie de sinopse, uma espécie de síntese de um programa de expansão da igreja, ou melhor dizendo, do reino de Deus, por meio da agência desse reino, que é a Igreja de Cristo. Todo o restante do livro, como a maioria dos comentaristas afirma, é nada mais nada menos do que a demonstração de como aconteceu o cumprimento daquilo que está em Atos 1:8, de como a igreja que formalmente e publicamente se organiza em Jerusalém, ainda que, como nós saibamos, a igreja da antiga aliança e da nova aliança seja o mesmo povo de Deus, mas de maneira visível, quando o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, cerca de 50 dias após a morte de Jesus na Páscoa, desce sobre aquela igreja, 3.000 pessoas se convertem ao Evangelho por meio da pregação do apóstolo Pedro, o primeiro sermão da igreja cristã, a igreja diz a que veio, ela publicamente se apresenta, e a partir dali ela começa um processo de expansão, e é justamente esse processo de expansão que aparentemente não tem um planejamento humano. Pelo contrário, às vezes em que certos planejamentos foram feitos e que são descritos no livro de Atos, são muito mais reações dos apóstolos a ações que o Espírito Santo opera ali por meio daquelas circunstâncias. Quando, por exemplo, em Atos capítulo 6, aquele agrupamento inicial, Atos capítulo 6, é quando, se você observar direitinho na sua Bíblia, é justamente quando acontece aquela situação específica que as viúvas daqueles cristãos de origem helênica, ou seja, de fala não hebraica, que não viviam em Jerusalém, começaram a ser preteridas na distribuição daquele suporte alimentar, daquela cesta básica, para ser mais sucinto, eram esquecidas. Ali a igreja, por meio dos apóstolos, reage àquela circunstância e cria aquele board, aquele grupo de pessoas que a gente chama de protodiáconos, os líderes da igreja, que dariam suporte àquela iniciativa de ação social para que os apóstolos pudessem se dedicar à palavra e oração. Ali é um caso típico de que Deus usa uma circunstância indesejada do ponto de vista do que estava acontecendo, mas dentro de um propósito divino que faz com que a igreja reaja e crie uma estrutura para que o bem comum da igreja e também a expansão da igreja, principalmente a glória de Cristo, se manifeste. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos um episódio que estabeleceu um ponto de inflexão, um divisor de águas. No capítulo 7 inteiro, você encontra a figura de Estevão como a figura de um diácono, justamente um desses 7 homens de boa reputação, de conhecimento, de sabedoria e de vida piedosa que foram eleitos para o diaconato, ser martirizado naquilo que se conheceu como a primeira mega perseguição da igreja, o primeiro martírio. Tanto é que o primeiro versículo diz que naquele dia levantou-se grande perseguição. A palavra para grande aqui é a palavra mega, que nós conhecemos e usamos no nosso vocabulário como sendo uma coisa para além de algo restrito e contido. Eu chamaria de uma perseguição sistêmica,
daquele sistema político-religioso que representava o judaísmo do primeiro século, que expulsa de Jerusalém aqueles cristãos, depois de vários episódios pontuais em que Pedro e João, por exemplo, foram presos por 2 vezes, a primeira por causa da cura do cego, do coxo de nascença, e assim por diante, a segunda por conta da pregação, são açoitados, são proibidos de pregar, continuam pregando, mas eram coisas pontuais. Aqui, depois que Estevão é martirizado, e aparece essa grande perseguição, essa mega perseguição, a gente também encontra na figura de um outro homem chamado Saulo, que consentiu na morte desse Estevão. A palavra consentir não é uma palavra apenas do tipo não fez nada e só assistiu, não. Ele participou, ele compartilhou, ele dividiu a responsabilidade, ele concordou. Alguns dizem que Saulo era membro do Sinédrio e, portanto, ele estava dentro da esfera de poder que decidiu aquele apedrejamento de Estevão. E aí, logo em seguida, diz que, a partir daquilo ali, virou a maré completamente contra a igreja, e todos os cristãos foram dispersos numa mega perseguição, perpetrada e liderada por um mega perseguidor, que veio a se tornar Saulo de Tarso. No capítulo 9, a gente vai encontrá-lo com cartas precatórias indo para Damasco, para aprisionar os que eram do caminho, os cristãos, levá-los de volta para Jerusalém e possivelmente terem o mesmo destino que Estevão tinha. Portanto, nós temos uma mega perseguição, um mega perseguidor, e diz que restaram na igreja em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, apenas os apóstolos que cuidaram daqueles que eventualmente não foram dispersos. O que me chama a atenção é que ato contínuo, diz o verso no capítulo 4, enquanto Saulo assolava a igreja, entrando no pecado, hasta homens e mulheres, isso ainda em Jerusalém, e encerrando-os no cárcere, os cristãos saíram de Jerusalém para salvar a própria vida, e naquela circunstância especial não prevista, mas certamente sob o controle de Deus, veja que no verso 4 diz que, enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, e enquanto iam, pregavam a palavra de Deus. E aí aparece a figura de um mega pregador. Então, nós temos 3 megas aqui: a mega perseguição, o mega perseguidor, o mega pregador, que é Filipe. Curiosamente, um não apóstolo, diácono como Estevão, que havia morrido, martirizado, mas que entendia que, para além das funções específicas do diaconato, Deus o havia dotado do dom de evangelista, do ofício, se assim pudermos chamar naquele momento, de pregar o evangelho para pessoas que ainda não conheciam a Cristo como Senhor. O texto diz que Filipe, portanto, é o protagonista, o mega pregador de um movimento de base que envolvia todos os cristãos. Do mesmo jeito, e aí vem o contraste que Lucas quer estabelecer na sua narrativa, que Paulo, ou ainda Saulo de Tarso, era o mega perseguidor de um movimento de base sistêmico que era de perseguição. Então, nós temos 2 movimentos de base, um que persegue e outro que prega enquanto é perseguido. E temos 2 figuras, e é assim que se estrutura a narrativa de Lucas, em que um personifica esse movimento de perseguição, que é Saulo de Tarso, o mega perseguidor, e um que personifica esse movimento de evangelização enquanto está sendo perseguido, que é a figura do diácono evangelista Filipe. Ora, o que nós podemos deduzir de tudo isso? Que nem Saulo de Tarso, nem Filipe previam, planejaram ou desejaram necessariamente protagonizar de tal maneira essa narrativa. E tampouco a igreja decidiu ser perseguida e sair correndo de Jerusalém e, enquanto isso, pregava o evangelho. Algo sobrenatural, a providência divina que conduz todas as coisas, parece-me estar com a sua mão invisível articulando tudo isso. E é nesse ponto que eu vejo a maneira extraordinária como Deus usa circunstâncias para cumprir o seu propósito. Porque aquelas primeiras perseguições pontuais, que eu já me referi aqui,
que fizeram de alguma forma a igreja sofrer, mas sofrer pontualmente, sempre centralizadas na figura dos apóstolos, que eram os líderes, talvez deu à igreja, juntamente com o grande crescimento que houve, os dois relatos, aquilo que a gente chama de relato de expansão ou de crescimento, e que eu chamo de fotografias no livro de Atos, dizia que a igreja crescia, multiplicava de 3.000 no dia de Pentecostes, logo tinha 5.000, e Lucas já não dá mais números, mas diz que a igreja crescia maravilhosamente. Isso tudo em Jerusalém, dando aquela sensação de um certo conforto, de uma certa zona de conforto, de uma certa acomodação. Está tudo indo bem, a igreja está crescendo, estruturas organizacionais estão sendo feitas para dar aquela noção, havia uma regularidade dos ofícios, havia uma regularidade daquilo que acontecia em termos litúrgicos, lá no Pórtico de Salomão, uma área do templo que acabou se transformando em uma igrejinha cristã, um local que a igreja se reunia no templo dos judeus, e aí, de repente, quando nós recordamos que o propósito era que eles fossem empoderados pelo Espírito Santo, e fossem testemunhas em toda a Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, então talvez a grande perseguição do grande perseguidor, que fez florescer um grande pregador, estava dentro do cronograma dessa meta-história, dessa história para cima da história que nós podemos ver, que é a história do reino, que é a história escrita por Deus desde toda a eternidade. Essa perseguição, portanto, precisa ser vista como um meio pelo qual Deus fez a igreja cumprir a missão. Missão essa que ela não estava cumprindo em certo sentido, porque estava ainda localizada geograficamente em Jerusalém, e isso era cômodo, porque era lá que eles viviam, lá em que eles estavam mais acostumados com todo o ethos daquela cidade, a cultura religiosa e tudo mais. As perseguições pontuais incomodavam, mas não ao ponto de tirá-los da zona de conforto. Essa perseguição, portanto, é um instrumento de Deus para fazer a igreja cumprir a missão, e isso é extraordinário, porque a gente sempre imagina que perseguição é algo negativo. E eu costumo dizer que nem tudo aquilo que é desagradável é necessariamente ruim. A gente toma uma injeção, toma uma vacina, toma um remédio amargo, e não são coisas ruins. São coisas desagradáveis, sofridas, dolorosas, mas não são coisas ruins. A perseguição, frequentemente, a hostilidade contra a fé, contra o Evangelho, contra Jesus Cristo, frequentemente tem sido usada ao longo da história para que ela saia da zona de conforto, não esteja tão próxima das esferas de poder, pensando se tornar em maioria e tomar o poder para si mesma, tornando-se assim uma teocracia em que a igreja manda no Estado ou locupleta-se com o Estado, mas como foi ao longo da história, todas as vezes que a igreja assumiu a sua função de voz profética, de proclamadora dos valores do reino, ela foi perseguida, e na perseguição, como alguém já disse, o sangue dos mártires acabou fazendo germinar a semente do evangelho, e outras milhares e milhões de vidas foram alcançadas. O que me chama a atenção no texto é que tudo indica que essa minha leitura, que não é somente minha, mas de outros também, é exatamente aquilo que está acontecendo. Os discípulos de Cristo não perdem a oportunidade de, enquanto estão indo, diz o texto, que enquanto eles iam por toda parte, pregavam o evangelho. Isso, inclusive, parece com aquela construção de de Mateus capítulo 28, que diz indo, portanto, indo, ou seja, enquanto estão indo, pregai o evangelho, fazei discípulos, a grande comissão de Mateus 28 e Marcos 16. Então, isso acontece e os resultados disso são logo registrados por Lucas. Diz que as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, veja aí no verso 6, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, e até descreve alguns sinais dele. E, inclusive, no final, conclui com a grande marca da transformação de vida que acontece quando as pessoas são alcançadas pelo Evangelho, porque no verso 8 diz, e houve grande alegria naquela cidade. Então, que deduções nós podemos tirar desse contexto para a nossa realidade, especialmente para vocês que completam 70 anos no presbitério da Guanabara, um presbitério que tem se caracterizado por uma expansão do Evangelho, por plantação de igrejas,
por sair da sua zona de conforto, da sua regra de manutenção, que normalmente tem sido um dos grandes desafios dos concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou até mesmo as igrejas, e que tem se expandido. Que deduções nós podemos sair desse texto para os dias de hoje? A primeira delas, eu já alinhavei, já adiantei para vocês. Deus é o grande agente e o grande planejador da expansão da igreja. E para cumprir essa expansão, ele pode usar de instrumentos e de meios e de circunstâncias e de agentes e de instrumentos que são absolutamente imponderáveis, inesperados, incontroláveis, mas que estão debaixo da sua soberana vontade, como, por exemplo, a perseguição. O segundo aspecto que eu falei para você é que, uma vez que essa igreja compreende que ela é uma igreja em missão, ela não perde tempo, mesmo em meio à perseguição, e foca naquilo que é essencial. Veja, enquanto eles salvavam a vida, eles pregavam o evangelho, e o texto diz que, inclusive, esse evangelho era resumido na pessoa de Cristo. Veja que no verso 4 e no verso 5, pregar a palavra é a expressão equivalente, ou pregando a palavra é a expressão equivalente a anunciava-lhes a Cristo. Então, era centrado na pessoa de Cristo. Eles tinham foco na missão. Eu sempre acho que a igreja ela tem dimensões que não podem ser confundidas nem sobressaltadas uma acima da outra. Ela, para cima, é uma igreja que adora e exalta Cristo. Para dentro, ela é uma igreja que cresce espiritualmente e de maneira que seja de maturidade espiritual e de piedade. Para os lados, ela cresce na medida em que ela estabelece vínculos de comunhão entre seus membros e de conforto e equipar uns aos outros, como o texto lá de Efésios capítulo 4 nos traz. E para a frente, ela olha para o mundo perdido como sendo a grande agenda de atuação dela. Ela não confunde essas dimensões, ela usa essas dimensões de maneira integrada e cumpre a sua missão. E me parece que isso é o que está acontecendo aqui. Em terceiro lugar, fica muito claro que os efeitos dessa ação, que é uma ação reagente da igreja, mas ao mesmo tempo sob a perspectiva da ação de Deus, debaixo do controle da ação de Deus, aponta para efeitos benéficos. Veja, há conversões, multidões atendem unânimes à pregação de Filipe, há manifestações sobrenaturais e poderosas de transformação de vidas de maneira integral, sinais são operados, a expressão da graça de Deus alcança todas as necessidades que estão descritas aqui, que não são necessidades descritas de maneira exaustiva, aqui é apenas alguns exemplos do que provavelmente aconteceu naqueles dias. E, em terceiro lugar, há o efeito da grande alegria, da paz serena, do contentamento de quem está agora em paz com Deus, em paz consigo mesmo, em paz com os demais, que é fruto justamente da justificação, da regeneração, da transformação de vida pelo Evangelho. O meu desejo, ao chegar à conclusão, é que textos como esse sirvam não apenas como reminiscências ilustrativas da época de ouro da igreja, quando ela crescia dessa maneira integral e cumpria missões pelo mover sobrenatural do Espírito Santo, usando inclusive circunstâncias adversas. Que isso não seja um álbum de fotografias que a gente folheie ao completar 70 anos do presbitério e, de repente, seja tomado por aquela nostalgia e diga assim, que tempos bons eram aqueles, bom era naquela época, aquele tipo de coisa. Não, que isso se torne o desafio da agenda do presbitério de Guanabara nos próximos anos. Se preciso for, Deus enviará a perseguição. Mas que não seja precisa a perseguição. Que a ação da igreja seja reagente à ação abençoadora que Deus tem dado sobre vocês. De tal maneira que, ao refletir sobre a bondade, a graça de Deus, um sentimento e uma atitude de gratidão tome o coração de vocês, a ponto de vocês dizerem, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, pastores, queridos colegas, a cada um de vocês, presbíteros, que conosco governam a igreja, igrejas que estão jurisdicionadas por esse presbitério, para que nos próximos 70 anos, a não ser que Jesus Cristo volte antes, vocês possam experimentar
que este retrato, que esta fotografia, que esta narrativa seja a realidade de vocês como presbitério. Que Deus os abençoe. Feliz aniversário pelos 70 anos. Que Deus os abençoe e faça-os vivenciar realidades como essas. Muito obrigado. Eu gostaria de convidá-lo agora para a gente orar e pedir que isso aconteça conosco. Ó Deus amado e querido Pai, nesse momento em que nós nos congratulamos com esses 70 anos do presbitério da Guanabara, nós queremos, ó Deus, rogar que a iluminação do alto, que nos faz compreender esse texto como um texto mais do que descritivo e narrativo, mas também como um texto inspirativo, que nos propõe uma agenda diferenciada de como reagir a situações adversas e de uma grande perseguição tornar-se uma grande pregação, mesmo que protagonizada por alguém que é um grande perseguidor e que depois vai ser alcançado, como é o caso de Saulo, e que apareçam mesmo pessoas que teoricamente seriam destinadas para outros fins na igreja, gente como Filipe, que sendo diácono, não esquecia que tinha também o mandamento de ir pregar o evangelho a toda criatura. Ó Deus, que o Senhor levante igrejas no presbitério da Guanabara, pastores, diáconos, presbíteros, pessoas que estão trabalhando nos diversos ministérios com esse mesmo desejo de que essa narrativa não seja apenas inspiração e que essa inspiração não seja apenas algo que venha a ser comemorativo, reminiscências do passado, mas uma realidade do dia de hoje. Que Deus abençoe com paz, que o Senhor abençoe cada igreja, cada ministro, cada sociedade interna desse presbitério, com a paz do Senhor, com a harmonia de propósito e com o poder do alto, para que sejam testemunhas na Jerusalém deles, em toda a Judeia deles, em toda Samaria deles e até os confins da terra, de cada um e de todos nós como igreja. É o que nós oramos e agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Pai querido, obrigado a Deus. Obrigado por esse privilégio de poder participar desse culto de ações de graça pelos 70 anos do nosso presbitério. Que o Senhor continue a derramar tuas bênçãos sobre as nossas igrejas, ministros, oficiais, as sociedades internas, que possamos estar no centro da tua vontade. Muito obrigado por esse privilégio, por fazer parte dessa história tão bonita. O Senhor continua, Senhor, nos dando condições, indo na nossa frente, no nosso lado, atrás da gente e sobre nós, abençoando o teu povo, para que possamos ser instrumento nas tuas mãos. É no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Recebei a bênção, que a maravilhosa e bendita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai, Deus eterno, Deus Criador, Deus protetor, a doce comunhão, o poder e a unção do Espírito Santo esteja sobre você, meu querido, sobre você, minha querida, sobre o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não somente agora, mas pelos séculos infindos. Amém.